Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Vamos falar hoje sobre previdência, um assunto delicado, chato, porque a previdência tem muitas regras, né? Principalmente a previdência pública. Tem muitas regras ali que confundem a nossa cabeça, essas regras mudam uma constância rápida, né? O que já é esperado, porque a previdência pública não se sustenta, e vocês vão entender porque esse mecanismo ele tem tudo para não dar certo durante daqui a 5, 10, 15, 20 anos, tá? Então a gente vai falar sobre previdência. Aqui é o David Barra, o criador do canal Ações em Ação, e vamos para o nosso assunto de hoje. Então, a Previdência. Vamos falar um pouco da história da Previdência. A Previdência ela foi criada em 1883 por um chanceler alemão chamado Otto von Bismarck, né? Lá nessa época estava acontecendo a Revolução Industrial, então muitas indústrias estavam sendo criadas e tinha muitos problemas, muitos protestos dos trabalhadores com relação às condições de trabalho, com relação às condições de aposentadoria. Muitos não sabiam como iam ficar depois. Então, Otto von Bismarck ele começou a criar essa ideia, desse conceito da previdência, né, onde ajudariam as pessoas nesse período pós-trabalho, todas as pessoas na velhice. Só que naquela época as pessoas viviam muito pouco, né? Quem chegava a 60, 65 anos já era dito como um Matusalém naquela época, né? As pessoas viviam muito pouco ali, as condições eram muito insalubres de vida naquela época. Por isso que eu digo que o mundo melhorou muito, né? Muitos dizem que não, mas o mundo evoluiu bastante, né? E uma das coisas que evoluiu foi nas condições, né, de vida humana aqui na Terra. Então, Otto von Bismarck foi o criador ali, o pensador, né, o primeiro criador ali da previdência privada. E ela teve a previdência pública, desculpa. E ela teve ajustes, né, com o tempo. Foi acrescentando novos dispositivos e ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, o primeiro assunto que surgiu dentro da Previdência foi o auxílio-doença, o seguro-acidente de trabalho e o seguro de incapacidade permanente e velhice, lá pelo ano de 1889. Né? Então, as pessoas tinham esse direito. Eu boto entre aspas direito, porque eu sou meio controverso com essas questões de previdência, porque não é seu patrimônio, né? Você não investe para você está investindo para outro. Então, por isso que eu gosto de colocar a previdência pública entre aspas, né? Que na verdade é o seu trabalho, o seu suor, indo para uma pessoa que já trabalhou, claro, teve o seu suor, mas eu acho que deveria inverter isso. Eu acho que a previdência deveria você contribuir para você mesmo e não para uma outra pessoa, tá? Mas isso aí é uma outra história que a gente vai falar mais à frente. Estou dando continuidade à história da Previdência. Então, no Brasil, a Previdência começou a ganhar, né, essas características lá por volta de 1824, onde foi os socorros, chamados socorros públicos, né? Em 1891, a União ela colocou através de lei que ela deveria ajudar os estados e municípios em situações de calamidade pública e aposentadoria dos servidores, dos funcionários, melhor dizendo, por invalidez, né? Em 1923, teve uma lei importante, que ela foi chamada de Eloy Chaves, que criou a Caixa de Aposentadoria para os ferroviários, aposentadoria e pensão. Então foi a primeira para um fim, para um setor, né? E dali foi sendo criado outros setores. Hoje, como por exemplo, a gente tem
aposentadoria dos Correios, do BNDES, da Petrobras, que são apartes, né? Foi criado isso lá para os ferroviários na época. Em 1934, foi que criou essa tripartite, na verdade, né? Que é: você, trabalhador, contribui com um percentual, o Estado contribui com outro e o empresário contribui com uma parte também, para que a Previdência se sustente, tá? Em 1946, foi criado o Departamento Nacional de Previdência Social, o DNPS. Quem é das antigas vai lembrar dessa sigla. Eu não lembro, que não é da minha época, eu não sou tão velho assim, né? Em 1967, foi instituído o seguro-desemprego, né? Em 1988, aí já na Constituição, né, de 88, surgiu o Sistema Nacional de Seguridade Social, né, que tinha a finalidade de assegurar o bem-estar da população, principalmente na sua aposentadoria, tá? Em 2003, aí uma questão controversa, porque eu sou da seguinte ideia: todos somos iguais, independente do que você faz, todos somos iguais, tá? Mas em 2003 foi criado os funcionários públicos ganharam o direito, né, de receber a sua aposentadoria de forma integral, porque a gente sabe que a gente tem aqueles reajustes, né, tem aqueles cortes, né, recálculos, né, onde você vai recebendo menos, ali quando você está recebendo bem menos do que você deveria, né? Tem muitas pessoas nesse caso aí, pessoas que na época se aposentaram com 3, 4 salários, hoje recebem um. A minha avó, ela foi um caso desse, né? Recebia as 3, se não me engano, usou com 3, no final ficou com um só. Mas o funcionarismo público ganhou esse direito de se aposentar com salário integral. Por que eu não gosto disso? Né? Porque eu lembro daquela frase do George Orwell, onde todos somos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Eu acho que isso acaba criando um certo problema quando você começa a diferenciar categorias, classes ou qualquer outra forma de diferenciação, tá? Acho que isso causa mais problemas do que ajuda, né? Mas enfim, isso aí é uma discussão, até porque o pessoal do funcionarismo público, eles vão falar que eles merecem, assim como outros vão falar que merecem outra coisa, e por aí vai, e é uma discussão sem fim. Esse é só meu posicionamento, eu acho que não deveria haver esse tipo de diferenciação. Mas tudo bem. Beleza. Aí, em 30 anos, sabe quantas reformas o Brasil já teve nos últimos 30 anos de reforma da Previdência? Foram 6 reformas, que dá uma média ali de uma reforma a cada 5 anos. Isso é muita coisa. Isso dá a noção da gente entender que a Previdência não é sustentável nesse modelo que é praticado hoje. Qual o modelo certo? Não sei. Não faço ideia se existe um modelo certo para isso. Só sei que hoje esse modelo se prova no tempo que ele não é sustentável, tá? Então, aí a gente passou aqui pela história da Previdência, tiveram uma noção de como foi evoluindo essa questão da Previdência, né, no mundo ali, como ela começou no mundo, como ela veio para o Brasil, como ela foi evoluindo ali no Brasil. Então, como é que é o cenário atual hoje da Previdência? É o caos total, né? Aí dentro desse caos existem as aposentadorias para mulheres, homens. As mulheres hoje se aposentam com 62 anos e 15 anos de contribuição. Ou seja, não basta ter idade, tem que ter contribuição também. Contribuição. Os homens passou para 65 anos com 20 anos de contribuição. Os funcionários públicos é a mesma idade, com a diferenciação que eles precisam ter 10 anos de serviço com 5 anos no cargo para poder pedirem a aposentadoria, né?
Isso que eu falei aqui são trabalhadores privados e os públicos urbanos, né? Os públicos não entram nessa questão de urbano e rural, mas os trabalhadores privados sim, tá? Então, no rural, não teve mudança. As mulheres continuam se aposentando com 55 anos e 15 anos de contribuição, e os homens com 60 anos e 15 anos de contribuição. Aí entrou mais uma diferenciação nessa lei que foi aprovada em 2019, que foi a mais uma mudança que teve na Previdência, que foi diferenciação para os professores, né? Professor privado e professor do serviço público. Então, professor privado, homem, se aposenta com 57 anos e 25 anos de contribuição. Mulheres, 60 anos, com 25 anos de contribuição, tá? Na verdade, eu inverti. As mulheres são com 57 anos e os homens com 60 anos, ambos com 25 anos de contribuição. É mais uma coisa que eu sou totalmente contra, mais uma diferenciação na aposentadoria. Eu não estou aqui para julgar o mérito do professor, da categoria professor, das habilidades que os professores têm, da capacidade ou da importância do professor na sociedade, porque eu acho que cada um tem a sua importância, o seu grau de importância. Cada indivíduo tem, até da pessoa que vai no chão da rua, que cata o nosso lixo, porque se ele não catar vai virar o caos, até o professor que nos ensina dentro de sala de aula. Eu acho que o trabalhador, principalmente o professor, ele tem que ser valorizado no tempo que ele tá nativo, né? E se aposentar normal, como todo mundo se aposenta, porque ele não é um trabalho melhor nem pior do que qualquer outro, né? E aí tem trabalhos piores, né? Aqueles trabalhos braçais, né? São que ninguém quer, para mim, são os piores. Mas criou mais essa diferenciação, que na minha visão é infelizmente. Porque, como eu disse, o professor para mim tem que ser valorizado na ativa, porque o professor tem que ganhar bem. Assim como todo mundo, né? Mas o professor, ele te ensina, ele passa para você o conhecimento dele, a vivência, a experiência, e forma novos professores, e forma os cidadãos, né? Pelo menos formava antes, né? Hoje tem polêmica também com relação a isso às escolas, principalmente as escolas públicas. Mas isso também é outro assunto, né? Então foi criado essa diferenciação. Aí tem o professor público, também é a mesma coisa do professor privado, tá? A diferença ali é que também é questão do tempo de serviço e quantidade de tempo no ano, que são 10 anos no serviço e 5 anos naquele cargo, tá? Então, é para vocês terem uma ideia. Então, na Previdência, quando você vai aposentar, tem um tal de fator de redução. É um cálculo que ninguém entende, um cálculo maluco, que eu não vou ficar aqui esquentando minha cabeça para mostrar para vocês como é que é, porque vocês também não vão entender, porque eu não entendi direito o cálculo. Eu acho que essas coisas são feitas para a gente realmente não entender, porque aí a gente não questiona, né? Você vê que tem certos cálculos quando alguém quer que você não entenda alguma coisa, ou ela usa palavras difíceis, ou quando é um cálculo, ele bota um cálculo maluco que ninguém vai entender. Mas enfim, aqui tem um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário de 5 mil reais, ela se aposenta. Antes de 2019, que foi a nova lei, ele se aposentaria com R$ 4.761,03, tá? Pós 2019, hoje, ele se aposenta com R$ 3.379,30, para a pessoa que ganhou mesmo de 5 mil reais. Então tem uma diferença aí de R$ 1.380. Então, esse é o fator de redução. Então, quem se aposentou antes de 2019 se aposentou com um dinheirinho a mais. Aquele que se aposentou depois se aposentou com um dinheirinho a menos, né? E hoje o teto de INSS está ali por volta de 7.700 e pouco. E eu lendo sobre isso, né,
fazendo cálculos também, eu percebi que é praticamente impossível a pessoa se aposentar no teto, por mais que ela contribua com o teto, por conta desses fatores de redução. Né? Eles fizeram uma mágica, conseguiram fazer uma mágica lá, né, no Congresso, né, onde você não vai se aposentar com teto, jamais. Esquece isso. Né? O tal dos 7.507,49 centavos hoje, porque esse valor corrige de acordo com o INPC, que é o primo do IPCA. Tá? Então, por exemplo, hoje você, aí no seu, quem é CLT, né, é descontado no seu salário, até um salário, por exemplo, é descontado 7,5%. Então, todo mês você é descontado 7,5%, quem ganha até um salário mínimo. Quem ganha de R$ 3.856 a R$ 7.507, que é o teto, é descontado 14% do seu INSS. Para o seu não, né? Para a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então, esse é meu maior problema com o INSS. Que você não está fazendo uma reserva para você. Você está pagando quem está aposentado hoje. Aí você começa a pensar, caramba, legal, eu pago para quem está aposentado hoje. Mas quem vai pagar para mim amanhã? E vocês vão entender por que essa preocupação. Tá? Então, aí nessa lei de 2019 também, com essa nova mudança da Previdência, que assim, não tem jeito, tem que fazer, tá? Não é, se é contra a mudança que foi feita, não. Só a favor. Só que essas mudanças vão ser cada vez mais recorrentes. Então, em 2019, que foi a última, né, mudança, teve uma previsão de economia, melhor dizendo, que gira em torno de 1,3 trilhão de reais. Isso em 10 anos. Essa era a economia prevista, mas essa economia foi por ralo. Por quê? Porque veio um negócio chamado pandemia, Covid. Então, todo o dinheiro que seria economizado nesses 10 anos foi para a Covid. Foi para pagar auxílio emergencial, auxílio né, caminhoneiro, teve auxílio combustível, auxílio para as empresas não quebrarem. Né? Então, todo esse dinheiro que foi injetado nas pessoas e na economia por conta da pandemia, ele não teve efeito. Não teve o efeito esperado. Então, não se iludam. Haverá uma outra reforma da Previdência. Quanto tempo será? Não faço ideia. Mas com certeza haverá não só uma, mas algumas mais. Tá? Então, isso para vocês terem uma ideia, porque, por exemplo, hoje o gasto do governo federal ele gira em torno de 20% do seu orçamento para pagar a Previdência. Isso gira em torno de 880 bilhões de reais. São os 20% do orçamento. 20,7% para ser mais exato, do orçamento do governo. Tá? E hoje, para vocês terem uma ideia, nesse orçamento do governo, vocês sabem para onde vai a maior fatia? Para pagar a dívida do próprio governo. 46,3% do orçamento do governo é para pagar suas próprias dívidas. Mas que dívida é essa? Dívida de juros e amortização. Então, o governo, para ele poder injetar esse dinheiro na economia ou injetar dinheiro direto nas pessoas, como foi feito com o auxílio emergencial, como foi feito com Bolsa Família, ele pega dinheiro emprestado. De quem? De nós mesmos. Daqueles que investem. Daqueles que vão lá no site do Tesouro Direto e compram um título. Aquilo, quando você faz isso, você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo te diz, ok, você me empresta e eu te devolvo daqui a X tempo por um X percentual. Seja percentual da Selic, que são os pós-fixados, seja através dos pré-fixados, eu te devolvo esse dinheiro aqui, mais 10%, mais 11%, mais 9%, mais 6%. Eu te devolvo esse dinheiro aqui com o IPCA, que é a inflação, mais 6%, 5%, 7%.
né? Então, isso é a dívida no governo. Isso é o que ele usa para pagar aquelas pessoas que prestam dinheiro para ele. Então, isso é o que chama de dívida de juros e amortização do governo, tá? Aí entram outros custos. A saúde, por exemplo, são 3,3% do orçamento. Olha a discrepância disso. A educação é menor ainda, 2,7%. Então são valores muito, muito abaixo, percentualmente falando, com relação a outros custos do governo, né? Então, isso é para onde vai o nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público, né? Não existe dinheiro do governo. Existe nosso dinheiro que o governo procura administrar e gerenciar da melhor forma, que a gente sabe que nunca aparece essa melhor forma, né? Então, o orçamento, por exemplo, ele rodou ali na casa dos 4 trilhões de reais, tá? E 20% disso é para pagar previdência, 46% é para pagar dívida do próprio governo, tá? E por que o sistema da previdência ele é muito difícil de se sustentar ao longo do tempo? Se a gente for pegar alguns indicadores, né, que são importantíssimos para a gente entender se a previdência será útil ou não para a gente no futuro, é, por exemplo, o crescimento da população. A população brasileira vem crescendo menos. O IBGE fez agora, em 2022, um levantamento da população brasileira, né, que deu um novo número, 203, 205 milhões, agora não lembro, de brasileiros. Mas em comparação à taxa de crescimento, por exemplo, de 2010 a 2022, nós tivemos um crescimento só de 0,52% da população. Isso é muito baixo com relação a períodos anteriores. Teve períodos que a população brasileira cresceu mais de 2%. Tá? Isso quer dizer o quê? Menos gente para trabalhar, menos gente para pagar sua aposentadoria de amanhã. Ou um outro indicador também perigoso, que é a dependência dos idosos. Né? Cada vez mais vai aumentando a dependência dos idosos, seja a dependência financeira, principalmente, ou a dependência, outros tipos de dependência, né? Locomotiva, enfim. Mas a dependência financeira vem aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a aposentadoria não é suficiente para eles. Que chega nessa fase da vida, né? Seu corpo já não é mais o mesmo e você vai gastar muito com remédio, deslocamento, você já não pode andar sozinho, né? Você vai precisar usar um táxi, um Uber, ou vai precisar de alguém que te auxilie, você vai precisar pagar alguém que fique com você se não tiver ninguém na sua família que possa fazer isso, né? Então, tudo isso envolve menos dinheiro pro aposentado, né? Outro indicador, pessoas trabalhando versus aposentado. O que é isso? É a população ativa versus o número de aposentados que a gente tem. Em 1980, por exemplo, o ano em que eu nasci, eram 9,2 pessoas para cada aposentado, a proporção. Hoje, são 4,4 pessoas para cada aposentado. Ou seja, diminuiu pela metade isso, até menos que a metade. Né? Então isso é muito preocupante. Mas por que isso? Porque as pessoas estão tendo menos filhos. Né? Eu às vezes até me perco na conta de quantos tios e tias eu tenho. Mas da parte da minha mãe, mais ou menos, eu tenho uns 11 tios ou 12. Não lembro. Sinceramente, não lembro. Eu sempre me perco. Do lado do meu pai, eu também tenho mais uns 7 ou 8. Então, se eu juntar os dois, são uns 18 tios. Aí, se eu multiplicar pela quantidade de filhos que cada um tem, então por aí você vai contando. Mas isso na minha época. Hoje é diferente. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um filho só e não pretendo ter outro. E conheço muitos que só têm um, não pretendem ter outro. E conheço outros que não querem ter filho. Né? É uma escolha de cada um. Essa não é a questão. A questão é que as pessoas estão tendo menos filhos. Então, isso serão menos pessoas entrando no mercado de trabalho mais à frente, menos pessoas para pagar sua aposentadoria.
Então, isso é mais um indicador, para mim, importantíssimo, que a Previdência Pública não se sustentará no período, e não é um período longo, não. Não é daqui a 50 anos, não. Eu vejo daqui a uns 5, 10 anos, isso ficando cada vez pior, tá? Esse é um problema sério, tá? Aí, voltando ao número dos idosos agora, em 2020, por exemplo, né, foi feita uma pesquisa com os idosos, já com os aposentados. E dentro do nicho dos aposentados, 49,7 pessoas responderam essa pesquisa dizendo que trabalhavam para complementar a renda. Ou seja, a gente já vê que a renda não cabe, não dá, né? E 21% dizia que era para ajudar a manter a família. Ou seja, aquele idoso tinha um neto, tinha um filho que estava passando por dificuldades e tal. Então ele ajudava ali também na composição orçamentária da família, né? Então só aí você juntando esses dois números, você vai dar 71% praticamente de idosos que continuavam a trabalhar após sua aposentadoria para poder ajudar na renda, na sua ou na renda da família. Esse é outro indicador muito preocupante. Por quê? Porque cada vez a renda, o poder de compra diminui. Por conta de quê? Inflação. Então, quanto mais inflação a gente tem, mais ela corrói o poder de compra do brasileiro. E isso entra diretamente no aposentado, né? Nas pessoas mais pobres e no aposentado. Porque o aposentado, como eu falei, tem mais custos, muito mais custos do que um jovem, por exemplo, né? Remédio, médico, locomoção, pessoas que o ajudem nessa locomoção no transporte ou no dia. E outro fator também que preocupa bastante isso no lado positivo, né, mas influencia na previdência, é a questão do aumento do número de idosos. Hoje, a população brasileira corresponde a 15% do número de idosos, mas daqui a 5, 10 anos isso vai aumentar. Eu daqui a pouco estou falando idoso, né? Hoje eu não me considero mais 42 anos, eu considero, quando eu tinha 20 eu considerava 42, hoje eu não considero mais. Para mim, os idosos é acima de 70 anos, né? Mas cada vez mais vão ter pessoas nessa faixa etária, acima de 60 anos. Então, as pessoas vão viver mais, vão precisar mais da Previdência, vão precisar de mais recursos, todo mês vão sacar mais dinheiro da Previdência, né? Porque a saúde, ela evolui, a medicina evolui, então as pessoas vão viver mais automaticamente. Bem diferente lá na época que o Otto von Bismarck criou a Previdência. A ideia era até legal, mas para aquela época, hoje em dia não se sustenta mais, né? Naquela época, quantas pessoas viviam até 60 anos? Porque 1%? Nem isso, às vezes, né? 2% da população. Hoje não, de 15% da população está acima de 15 anos. Então, não, acima de 60 anos. Então, isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Tá, contei toda essa história triste, né, para vocês sobre a Previdência, mas para quê? Para vocês se alertarem, para vocês se tocarem, botarem na cachola que isso é um problema. E é um problema para gente, que hoje trabalha sem saber se amanhã vai conseguir se aposentar. Ou por mudança de regra, ou porque não vai conseguir mesmo, que não vai ter dinheiro para isso. Então, como é que eu me protejo disso? Criando uma previdência privada para mim, né? Parece uma coisa assim simples, e é. Você precisa ter uma previdência privada, uma previdência complementar para você. Você tem várias formas disso. Aqui não estou falando necessariamente que você preciso abrir uma previdência privada. Não, você pode investir em ações, né? O que você vai criar sua previdência ali. Você pode investir, por exemplo, em fundos imobiliários que vão te render dividendos todo mês, que vai ser o complemento da sua aposentadoria, por exemplo. Também as ações que pagam bons dividendos, né? E a própria previdência privada em si, que investe em fundos, e esses são fundos, né, que compõem uma previdência privada, e esses fundos vão se valorizando para poder te pagar ali quando você precisar,
né? Então a previdência privada ela tem vários benefícios. Sucessão patrimonial, não tem tanta burocracia, você vai lá, faz uma previdência, paga um valor por mês, diz quando você quer aposentar, mais ou menos uma ideia, né? Aí você paga por mês, pronto, me aposentei. Aí você escolhe, o que eu quero fazer? Eu quero resgatar o dinheiro todo, quero a bolada na minha mão de uma vez, ou eu quero receber isso toda vez por mês, durante 5, 10, 15, 20 anos, ou de forma vitalícia, até eu morrer. Você tem essa opção. E, principalmente, você está investindo para você. Então, vamos supor que você coloca na previdência privada R$ 100 todo mês. É um valor baixo, mas é o que você pode hoje. Isso vai se acumulando ao longo do tempo. E quanto mais tempo você começar, melhor. Porque esse dinheiro vai rendendo mais. Lembre que tem os juros compostos no Brasil. Né? E se for um fundo bom, que realmente traga rentabilidade para você, você vai lá no final, você vai nadar de braçadas, tá? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, que aí eu vou explicar no detalhe como funciona a previdência privada, todos os requisitos, as regras que existem, os tipos de previdência, impostos também que você paga em cima da sua previdência privada, tá? E a forma de você acumular um capital pensando a longuíssimo prazo, porque isso é longuíssimo prazo, né? Quando você pensa na sua aposentadoria, quando você fizer 60, 70 anos, 80, e dizer assim para você, ufa, não quero mais trabalhar, não preciso mais, né? Aí você vai ter aquele dinheiro da sua previdência que vai te sustentar até o fim dos seus dias nessa vida, tá ok? Então até a próxima, não percam a próxima, fiquem com Deus e até mais.